nas mãos de Deus para nos convidar, esse convite tão honroso, né, de poder estar aqui. Já há algum tempo Ele tem nos feito esse convite, mas Deus prepara tudo na hora certa, não é verdade? E deu certo da gente poder estar aqui hoje com os irmãos. Estava até um pouco preocupado, né, que tem uma caravana vindo ali de Brasília, do entorno do Distrito Federal para cá, mas os irmãos estão chegando aí, né? Já tive notícia que eles estão chegando aí. Às vezes é questão de ônibus, mas eles estão vindo, né, com segurança, né, debaixo aí da proteção do nosso Deus. Daqui a pouco está aqui, né, e juntos nós vamos continuar aí adorando ao Senhor. Mas eu também quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Abinair, pastora Meire, que tem sido pessoas abençoadoras da nossa vida, não é, da minha família, um casal maravilhoso que nós temos uma estima muito grande. Louvo a Deus pela vida de alguns irmãos aqui, que são nossos amigos, né, de longas datas, o irmão Jackson Mourão, a sua esposa, mãe Jaqueline, o Wesley, a Dani, o Arley, a Deise, ali o Diogo, né, a esposa, a mãe Jane, a Rebeca. Louvar a Deus pela irmã Rúbia, Deus abençoe, Leanai e outros irmãos mais. Louvar a Deus também pela vida da minha família, minha esposa, os meus filhos que estão ali. Os irmãos que já estão aqui lá do entorno, Mateus, Rogério, né, Isabel, o Gabriel, que Deus abençoe. Todos vocês de uma maneira especial. Queridos irmãos, eu entrei nesse templo aqui pela primeira vez em 1998, no mês de março, para descer as águas batismais, descer as águas do batismo. Nessa época, não existia, né, a nossa catedral, templo sede, e eu entrei aqui pela primeira vez. Nós entrávamos por aqui assim, o tanque era aqui, onde está o telão, e descia por ali assim. E quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu prestei atenção, tinha uma frase ali naquela parede, ela dizia o seguinte: a oração muda as coisas. Eu quero dizer para você, quando eu estava ali, eu lembrei dessa frase, lembrei desse momento. Eu quero dizer para você que a oração continua mudando as coisas. Ela não está ali, mas ela está dentro dos nossos corações. Nós temos a certeza de que Deus é poderoso, não é, para atender às nossas orações. Como disse o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, quando ele diz: chegai-vos, pois, de maneira confiante ao trono da graça, para poder alcançar graça e misericórdia e achar ajuda em tempo oportuno. Eu acredito que hoje é um tempo de oportunidade para Deus abençoar ainda mais as nossas vidas. Eu creio que Deus nos trouxe aqui nesta noite com um propósito muito grande, de abençoar as nossas vidas de maneira especial. Talvez você não veio aqui buscar uma bênção, você só veio buscar a presença de Deus. Mas uma vez eu cheguei numa vigília e eu estava com uma vontade muito grande de buscar a Deus. Já tinha participado de um culto, tinha ido no monte, o irmão quis ir embora e eu levei ele em casa. Depois andei no Jardim Nova Esperança caçando uma vigília, achei uma vigília, entrei na vigília, dobrei o joelho. Quando eu dobrei o joelho, a irmã disse: levanta. Eu levantei, ela disse: hoje Deus está curando você de uma enxaqueca que você tem há vários anos. E daquele dia nunca mais eu tive aquele problema, para a glória de Deus. Eu não estava procurando a cura daquela enfermidade, mas Deus resolveu abençoar a minha vida, porque eu estava buscando ao Senhor, eu estava buscando a Deus. Convido mais uma vez a gentileza os irmãos estarem de pé, para que nós possamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 14 ao 16. Eu não vou ser extenso aqui nas minhas palavras, mas eu acredito que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa oportunidade. Mateus capítulo 5, versículo de número 14 ao versículo de número 16. Após eu fazer a leitura, os irmãos repitam o verso 16. Eu vou ler em voz alta, e quando eu terminar esse trecho do 14 ao 16, os irmãos repitam em voz alta apenas o 16.
Aleluia. Quantos encontraram? Diga: Deus seja louvado. Vocês são a luz do mundo. A cidade construída sobre o monte não pode ser escondida. Da mesma forma, quando alguém acende uma candeia, não a cobre com uma vasilha, mas a coloca no suporte para iluminar a todos os que estão na casa. Verso 16. Assim que sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas obras que fazem e louvem ao Pai Celestial de vocês. A igreja 16. Amém. Podeis tomar o seu assento. Meus amados irmãos, todos nós, e eu acredito na sua grande maioria, conhecemos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, por se tratar do capítulo 5 ao final do capítulo 7, onde Jesus, ele prega o mais poderoso sermão de todos os tempos, o Sermão do Monte. Diz a Bíblia que no começo do capítulo 5, Jesus sobe ao monte e começa ali pregar aquele sermão. O monte ficou conhecido como o monte do sermão, ou o sermão que foi pregado no monte. Mas aquele grande monte foi conhecido, ou ficou mais conhecido por causa daquele sermão que foi pregado ali naquele dia. Jesus dá vários ensinamentos a respeito de várias coisas, de várias situações da vida cotidiana do ser humano, e principalmente no seu relacionamento com Deus. Ele desce do monte no primeiro versículo do capítulo 8, mas ele deixa do capítulo 5 ao final do capítulo 7 o mais poderoso sermão já registrado na história da humanidade. E eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite para um trecho aqui onde Jesus está falando, não é, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O versículo que fala sobre o sal da terra nós não lemos, mas ele disse bem claro que nós somos a luz do mundo. E ele falou com muita propriedade e dizendo que a nossa luz, ela precisaria brilhar diante dos homens para que eles pudessem ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está no céu. Aleluia! O principal objetivo da luz é resplandecer. A luz não pode ficar ocultada. A luz não pode ficar escondida. O principal objetivo dela é resplandecer, a fim de que possa dissipar todas as trevas, toda a escuridão. Então esse é o objetivo principal da luz: dissipar as trevas, resplandecer. O termo usado por Jesus aqui, no adjetivo boas obras, quando ele diz boas, o termo no grego significa kalos, que é muito extenso o seu significado. Significa bonito, gracioso, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável, magnífico, bom, excelente, genuíno, aprovado, louvável, nobre, digno de toda honra. Jesus disse que os seus discípulos, eles teriam que ser luz, resplandecer a luz. Jesus disse aos outros: vejam, eles precisam ver, as pessoas precisam perceber, elas precisam notar, reparar, prestar atenção nas vossas boas obras, a fim de que o nome do Pai seja glorificado. Quando as pessoas olham para nós e nós podemos resplandecer em boas obras, o Pai é glorificado. Jesus disse: olha, eles, como se ele estivesse dizendo, e eu vou parafrasear, eles não veem a Deus, eles não veem Jesus, eles não veem o Espírito Santo, mas eles veem a igreja. E quando eles olham para a igreja, eles veem o comportamento moral da igreja, eles
eles veem o comportamento ministerial da igreja, eles veem a postura da igreja, e eles começam a glorificar a Deus no céu, por causa da luz que resplandece por intermédio da vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos aqui nesta noite, louvando, bendizendo, glorificando a Deus na excelência da sua glória, da sua majestade, mas eu gostaria que você entendesse uma coisa nesta noite: você é a luz que brilha, resplandece, para que o nome de Cristo seja glorificado. Aonde quer que você esteja, Deus está contando contigo, para que a luz que está em você possa brilhar de maneira tal, que as pessoas reconheçam que só Deus é o Senhor, que só o Senhor é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Admirável, magnífico, digno de ser copiado é o procedimento da igreja de Cristo na terra. Assim como uma lâmpada, ela precisa de energia para poder refletir a luz, todos nós que servimos a Deus também precisamos de energia, precisamos de alguns elementos que possa fazer com que nós venhamos a refletir essa luz. Se você observar, uma lâmpada nos tempos de Jesus, ela era tocada pela energia do azeite. Então a lamparina, se colocava azeite na lamparina, saía ali um fio, eles riscavam ali o fogo, não é? E ali ela ficava acesa, aquela lamparina, para poder dar luz àqueles que estavam na casa. E Jesus, sabendo disso, ele disse: olha, não se acende uma lamparina e coloca ela debaixo da mesa, não, mas ela fica em cima, não é? No lugar alto, para que ela dê claridade a todos os que estão ali. E ele disse: assim precisa resplandecer a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aleluia. As lâmpadas de hoje são movidas a energia elétrica, mas não foi sempre assim. Todo cristão também precisa de alguns elementos para refletir a luz, a fim de que o nome de Deus seja glorificado. E quais são então esses elementos que podem fazer com que a luz do cristão possa refletir? Primeiro, a presença do Espírito Santo. Segundo, a palavra de Deus. O Espírito e a palavra. O Espírito e a palavra vai gerar elementos que vão dar ao cristão as condições necessárias para ser luz neste mundo de escuridão. Através do Espírito Santo e da palavra de Deus, o cristão, ele consegue refletir a sua luz, aleluia, por meio do testemunho pessoal, testemunho de fé e testemunho das boas obras, aleluia, do testemunho ministerial. O que é isso, pastor? É o seguinte: o Espírito Santo, ele habita na vida do cristão quando ele recebe a Jesus como Salvador da sua vida. O Espírito usa a palavra para limpar a nossa vida, para lavar a nossa vida, para transformar, para nos regenerar. A partir daí agora, o cristão começa a refletir a luz, não é, que há nele, através do seu testemunho moral. O que é isso? O que significa dizer testemunho moral? Testemunho moral implica no amor verdadeiro. Sim, o cristão, ele precisa amar de verdade. É um testemunho moral. Quando ele ama de verdade, ele está testemunhando do amor de Deus que está na sua vida. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3 versículo 18: não amemos de palavra nem de linguagem, mas de fato e de verdade. O cristão que incendeia, que pode refletir luz, esse cristão, ele precisa amar verdadeiramente. O seu testemunho pessoal precisa ser um testemunho de amor pelas almas, de amor pelas pessoas. Ele diz o seguinte: olha, se algum de vocês, vendo o seu irmão passar por um momento de dificuldade, passar por um momento de tribulação, passar por um momento de angústia, cerrar o seu coração,
essa pessoa não está amando, mas nós devemos amar de verdade, e não só de palavras, mas de fato e de verdade. Queridos irmãos, tendo condição, o crente que ama de verdade, ele reflete a luz que está nele, através de estender a mão para uma pessoa necessitada. Eu quero dizer uma coisa: não precisa ser abastado para estender a mão a quem precisa. Se Deus te der muito, faça com muito, mas se Deus ainda não te deu muito, faça com o que você tem, glorifique a Deus, faça com que a luz que há em ti possa brilhar através do amor que está dentro do teu coração, gerado pelo Espírito Santo por intermédio da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Bem, o testemunho pessoal também implica em coerência. Diga comigo, coerência. Não pode um cristão dizer que reflete a luz do Evangelho e a sua vida não ter coerência com o Evangelho, não ter coerência com as coisas de Deus. Pedro, escrevendo a sua carta no capítulo 3, versículo 1, falando a respeito da vida conjugal, dando um conselho às mulheres casadas que não tinham seus maridos crentes, ele disse: olha, vocês precisam ser submissa aos seus cada um a seu próprio marido em tudo, para que através do procedimento de vocês, eles possam se converter sem vocês falarem nada. Não precisa discutir sobre fé, não precisa discutir com eles sobre religião. Eles vão observar os seus testemunhos, eles vão ver o testemunho de vocês, eles vão prestar atenção, sem palavra, não é? Eles vão ser ganho, é o testemunho pessoal da pessoa, aleluia, que tem que ter coerência. Não adianta uma pessoa dizer que é cristão, em outras palavras, e começar a viver dentro de casa, colocar uma religiosidade dentro da sua própria casa e começar a entrar em conflitos com a sua família por causa da fé. Pedro está dizendo: pregue, mas pregue com o seu testemunho de vida, pregue com a sua devoção a Deus, com a sua submissão ao seu marido. Um dia eu ouvi alguém dizer uma frase da seguinte maneira: pregue o Evangelho e, se necessário for, use as suas palavras. Louvado seja Deus. O cristão, ele prega pelo seu testemunho pessoal, pela sua conduta de vida. Eu costumo dizer que o cristão que trabalha, ele precisa ser o melhor funcionário dentro da empresa que ele trabalha. Aonde ele estiver, no contexto onde ele estiver inserido, ele tem que ser luz, e a luz tem que brilhar. O patrão tem que olhar para ele e ver ele como exemplo. Eu sou de uma geração em que os empresários mandavam um pedido ali para a igreja dos crentes, para poder colocar vaga, não é, para contratar funcionário. E os primeiros a ser procurado eram os crentes da igreja. O pastor lia: olha, empresa fulana de tal, que o dono não é crente, está contratando, e ele pediu para colocar as vagas aqui à disposição da igreja. Se tiver alguém precisando. O que é isso? É o ímpio vendo o testemunho pessoal da igreja, é o ímpio notando que a igreja é luz, é o ímpio notando que a igreja é diferente, que a igreja ela é totalmente voltada para as coisas de Deus e reflete a luz do Evangelho da glória de Cristo. Quantos aqui estão refletindo a luz do Evangelho? Levante assim a sua mão e glorifique a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. E o pastoreio, o que é o oposto disso? O oposto disso é os escândalos. O oposto disso são os escândalos. Infelizmente, meus amados irmãos, muitos dos nossos irmãos que um dia estiveram na presença de Deus, pregavam, cantavam, estavam inseridos no contexto do ministério, mas por uma falta de cuidado e de manutenção com a sua vida espiritual, permitiram, e principalmente nesse período de pandemia, que não causou, infelizmente, só mortes físicas e familiares, mas principalmente também morte espiritual em muitas pessoas.
E essas pessoas hoje não se encontram mais na presença de Deus. Morreram espiritualmente, morreram na fé. E hoje parece que nunca conheceram a Deus. Parece que nunca estiveram na presença de Deus. Abriram o seu coração para o pecado, para o mundo. E hoje surgem vários escândalos. Que Deus guarde a sua igreja do escândalo. Jesus disse, olha, é melhor para a pessoa que causa escândalo amarrar uma grande pedra de moinho com uma corda no seu pescoço e se lançar nas profundezas do mar. Queridos irmãos, nós precisamos refletir a glória de Cristo, a luz da glória de Cristo que está na nossa vida, através do nosso testemunho pessoal. Mas de que maneira nós vamos também refletir a glória de Cristo, ou refletir essa luz que Jesus disse que ela precisa ser refletida? A segunda maneira é através do testemunho da fé. E de que maneira o testemunho da fé é evidenciado? O testemunho da fé é evidenciado através das boas obras. Através das boas obras. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 8, ele disse: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. Alguém poderia porventura bater no peito e dizer: olha, o que eu faço me dá o direito de ser salvo, o que eu faço me dá a condição de ser salvo, porque eu sou bom, eu ajudo, eu faço, eu estendo as mãos, então isso me dá o direito de ser salvo. Mas Paulo censura isso aqui no versículo 8 do capítulo 2 de Efésios. Pela graça sois salvo, é um dom gratuito de Deus, é a graça de Deus manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E no versículo de número 9 ele diz: não vem de vós para que ninguém se glorie. Ninguém tem o direito de bater no peito e dizer: eu sou salvo porque eu faço isso ou aquilo. Eu lembro uma vez que eu fui evangelizar um pai de terreiro. Ele era um bandista. E eu evangelizando ele, eu conversando com ele a respeito da salvação, e eu disse: o Senhor tem certeza da sua salvação? Ele me disse o seguinte: olha, eu acredito que eu vou ser salvo. E eu disse: e por que o Senhor tem tamanha certeza? Ele disse: porque eu ajudei muitas pessoas. Eu deixava de fazer a compra do mês quando eu recebia o meu salário. E se eu visse alguém na rua, alguém morando na rua, eu ia lá, alugava um lugar, fazia uma compra, dava um jeito e colocava aquela pessoa para morar e ia comprar fiado para mim poder tratar da minha família. Então eu disse: verdadeiramente isso são obras muito bonitas. E ele disse: então por isso eu acho que eu sou salvo. Mas eu disse para ele: eu gostaria de dizer que não é assim que vem a salvação. O Jim Swagger, ele diz o seguinte: olha, preste bastante atenção, a fé verdadeira sempre produzirá obras verdadeiras, mas as obras verdadeiras nunca produzirão uma fé verdadeira. Era o caso daquele homem. Aquele homem tinha umas obras verdadeiras, mas não tinha fé verdadeira. A fé verdadeira gera obras verdadeiras. No versículo de número 10, o apóstolo Paulo disse: porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Aleluia. Deus estava dizendo através de Paulo: não é pelas obras, mas para as obras. Deus não me salvou porque eu sou bom e faço muitas coisas. Deus me salvou pela graça mediante a fé, e não foi pelas obras, mas Ele me salvou para que eu pudesse fazer as obras e andar nela, fazer aquilo que glorifica o nome de Deus na terra. Eu gostaria de dizer para você nessa noite: você e eu temos a oportunidade, e não podemos deixar escapar essa oportunidade de glorificar o nome de Deus através das nossas vidas, fazendo aquilo que precisa ser feito, pregando o evangelho, anunciando as boas novas e ajudando aquelas pessoas que precisam de uma mão estendida. Deus é glorificado através da vida da igreja. Não somos salvos pelas obras, mas para fazer as obras. É o que Tiago diz. Tiago, ele foi muito feliz na sua colocação.
Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Um crente verdadeiro, ele tem obra. Um crente que reflete a glória do Evangelho, ele tem obra. Eu tenho certeza que todos vocês aqui tiveram um dia ou talvez uma semana difícil. Às vezes aqui você trabalhou bastante, talvez essa semana foi a semana mais cansativa. Você trabalhou, você lutou, você pelejou, você enfrentou, não foi nem um leão não, foi uns 10 leões essa semana. Mas você está aqui para se encher da presença de Deus, porque Deus precisa ser glorificado através da sua vida. Deus precisa ser glorificado através da sua vida. Seja onde você estiver, fazendo o que for, Deus precisa ser glorificado através da sua vida. Para encerrar, o testemunho que a luz do cristão também reflete, além do testemunho pessoal, testemunho de fé por meio das obras, é através do testemunho ministerial. O testemunho ministerial, ele é evidenciado, primeiro, através do chamado. Testemunho ministerial, pouco se ouve falar em testemunho ministerial, mas ele existe. E ele é evidenciado primeiramente através do chamado. A Bíblia diz, Paulo dizendo, escrevendo ali aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo de número 1, Paulo vai dizer aos irmãos em Corinto, algo de suma importância para a vida deles, a respeito do testemunho ministerial, dizendo, versículo 26, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos de vocês eram sábios segundo o padrão humano. Poucos de vocês eram poderosos. Poucos de vocês eram nobres de nascimento. Poucos de vocês eram sábios segundo o padrão do mundo. Poucos de vocês tinham recurso. Poucos de vocês vieram de família nobre. Mas então, pastor, o que é que a Bíblia quer dizer aqui? Continuando no versículo de número 27, Paulo diz assim: Deus, porém, escolheu o que do mundo considerado insensato como objetivo de envergonhar o sábio. Deus escolheu no mundo considerado fraco para envergonhar o forte. Deus escolheu no mundo desprezível e comum e considerado sem valor, a fim de reduzir a nada o que o mundo considerava importante, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. E por meio da atuação dele, que vocês são unidos ao Messias Jesus. Ele se tornou para nós soberania da parte de Deus, bem como justiça, santidade e redenção. Portanto, como diz, aleluia, as Escrituras, quem deseja gloriar-se, glorie-se em Deus, aleluia, aleluia. Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Talvez você não tinha muito recurso, mas Deus disse: é você que eu escolhi, e é através de você que eu vou fazer com que as pessoas reconheçam a minha glória neste mundo, aleluia. Talvez muitos de vocês vieram a Cristo e não tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade, mas Deus está dizendo nessa noite: eu não errei em escolher você. Sabe por quê? Porque eu vou capacitar você, e você vai confundir a muitos, aleluia. Talvez vocês não vieram de família nobre, aleluia, das maiores famílias de Goiânia, de Trindade ou do Distrito Federal, mas tem uma coisa: eu escolhi você, é você que eu vou usar para confundir os fortes desta terra. Louvado seja Deus. Aleluia. É o chamado. É o chamado.
o chamado, ele também segue esta regra: ninguém deve se gloriar. Deus te usa no ministério, dê glória a Deus. Deus te usa para dirigir um trabalho, dê glória a Deus. Deus te usa para pregar, dê glória a Deus. Deus te usa para ensinar, dê glória a Deus. Deus te usa para liderar, dê glória a Deus. É para cantar, dê glória a Deus. É para tocar, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Foi Ele que nos escolheu. Quem está aqui porque Deus escolheu. Quem está aqui porque foi Deus que levantou. Aleluia. É Deus, e o nome do Senhor precisa ser glorificado. Aleluia. E quando nós entendemos isso, irmãos, aí que Deus nos usa com vontade. Aí que Deus nos usa com vontade. O testemunho ministerial também é evidenciado através da manifestação do Espírito Santo. E com isso eu concluo. Paulo, quando chegou em Éfeso, vindo de uma viagem missionária, no capítulo 18 de Atos, ele para em Éfeso, ele disse: se Deus permitir, eu volto aqui. E foi uma passagem rápida. Se Deus permitir, eu vou voltar aqui. E ele subiu, ele vinha da Grécia, desceu e foi para Corinto. Quando Paulo vai para Corinto, Apolo chega em Éfeso e começa a pregar o evangelho com poder. Priscila e Áquila leva Apolo para a sua casa e fala mais a respeito do reino de Deus para ele. E ele continua pregando, mas ele sobe para Corinto. E quando ele vai para Corinto, Paulo vem para Éfeso. E quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, ali tinha 12 irmãos. Quantos irmãos? 12 irmãos. E o apóstolo Paulo, a primeira pergunta que o apóstolo Paulo fala para eles: vocês são batizados no Espírito Santo? Eles disseram: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Qual batismo que vocês foi batizado? Nós fomos batizados no batismo de João. Paulo disse: de certo, João batizou com o batismo de arrependimento de pecado, mas ele fez isso para anunciar aquele que vinha depois dele. Quando ele acabou de falar isso, os irmãos receberam o batismo com o Espírito Santo. E Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles falaram novas línguas e começaram a profetizar uns para os outros ali. 12 irmãos. O reino de Deus começou a ser pregado nas sinagogas de Éfeso. Deus usou ali Paulo com maravilhas extraordinárias, como diz a Bíblia, no capítulo 19 de Atos. Extraordinária, de maneira tal que Paulo operava milagres e maravilhas e expulsava demônio. Não só ele, mas a unção do Espírito de Deus era tanta na vida de Paulo, que quando ele não podia ir atender a agenda, ele enviava um lenço para ser o seu representante legal, e o lenço chegava lá, curava enfermo, expulsava o demônio. Louvado seja Deus, o endemoniado era liberto. Deus fazia essas grandes coisas através da vida do apóstolo Paulo. Pastor, mas é assim, capítulo 19 do livro de Atos. Os demônios, eles testemunharam a respeito de Paulo. Chegou uma pessoa endemoniada. Os filhos de Cefa, 7 varões, vendo o que Paulo fazia, quiseram imitar a Paulo. E quando eles chegaram lá para expulsar um demônio, e eles disseram: nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem o apóstolo Paulo prega. O demônio disse: eu sei quem é Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? E imediatamente os irmãos já sabem o que aconteceu. Apanharam, tiveram a roupa rasgada e foram embora para casa envergonhados, sem roupa. Houve conversão e confissão de pecados através do ministério de Paulo em Éfeso.
As pessoas vinham vendo isso, confessar os seus pecados e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Os bruxos se convertiam a Cristo e entregavam os seus livros de bruxaria para ser queimado em praça pública ali. A palavra de Deus crescia e prevalecia. Como eu disse no início, meus amados irmãos, todo cristão, ele precisa de energia para resplandecer a luz. E essa energia vem através da palavra e do Espírito Santo, que capacita o crente a ter um testemunho moral, a ter um testemunho de fé e um testemunho ministerial cheio da presença de Deus, a fim de resplandecer a luz. Fique de pé, aleluia. Deus, nestes últimos dias da igreja, Ele quer levantar homens e mulheres, jovens, moças e rapazes, cheios do Espírito Santo. Todos aqueles que querem se colocar na dispensação do Espírito de Deus, através da palavra, Deus vai gerar testemunho pessoal, Deus vai gerar testemunho de fé, e Deus vai gerar ministério, testemunho ministerial também. Alguém vai ouvir falar de você. Olha lá em um lugar fulano de tal, aonde mora o irmão, aonde mora a irmã, tem coisas diferentes acontecendo lá, as pessoas estão se convertendo. Tem um pregador, uma pregadora, tem um irmão que ora, uma irmã que profetiza em nome do Senhor, tem alguém pregando com ousadia, tem alguém pregando com autoridade. O que é isso, pastor? É o testemunho da glória de Deus sendo evidenciado. São os crentes, aleluia, que servem a Deus, refletindo a glória de Cristo através da sua vida, aleluia. É o mundo que está em trevas sendo iluminado pela vida de homens e mulheres que têm compromisso com Deus e com a sua palavra. Aleluia. Vão ouvir falar de você. Vão ouvir falar de você, pastor. E a minha idade já não dá mais. Eu estou com a idade um pouco avançada, aleluia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro Apóstolo da Fé. Esse livro conta a história, e já vou terminar com isso, de um irmão com 42 anos de idade. A sua esposa orava: Jesus, usa ele ou mata ele. E ele disse: Senhor, não escuta a oração dessa maluca, não mata coisa nenhuma. Mas ele era pacato, era simples, era quietão, e ela era para frente. A história diz que houve um dia que ele estava no culto, a unção do Espírito de Deus veio sobre a vida dele de maneira tal, que aquele homem foi tomado pelo poder do Espírito Santo, de maneira tal, que ele passou a ser conhecido como um dos grandes e maiores evangelistas da sua época. Pregava com autoridade, pregava com unção a palavra, porque estava cheio do Espírito Santo. Mas ele era conhecido como o Senhor funeral. Sim, por que, pastor? Porque aonde ele era convidado para celebrar um culto fúnebre, ele chegava lá, via a esposa chorando, as criancinhas chorando, ele deitava sobre o caixão e dizia: Senhor, tem misericórdia desta família, levanta esse homem daí agora. E o homem levantava para a glória de Deus, aleluia. E ele fez isso mais de 10 vezes, ressuscitou mortos para a glória de Deus. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa, aleluia. Sabe o que é isso? É resplandecer a luz, que a vossa luz brilhe diante dos homens, aleluia, aleluia. Tem alguém para cantar? Glória a Deus. Eu gostaria, pastor Stalin, me conceda a oportunidade para orar, aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero pedir a Deus que te abençoe. Eu quero pedir a Deus que você seja luz